Então, é assim, pessoal, o mundo espiritual, ele está sempre presente conosco, né? E em certos momentos a sua energia pode se manifestar de uma maneira mais intensa. Então, a gente vai falar aqui formas com que essas manifestações podem acontecer. E muitas vezes essas manifestações são chamadas de manifestações paranormais. Quem aí já ouviu falar, esse é um fenômeno paranormal. Então, é algo que aconteceu, que a gente não consegue explicar, né? Mas aconteceu, né? Teve testemunhas, é verídico, e se diz que é um fenômeno paranormal. Porém, para quem tem mediunidade, muitos desses fenômenos podem ser compreendidos, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem a mediunidade da clarividência, ela consegue ver os espíritos. Então, ela logo vai ver, sabe, a presença daquele espírito, e aí aquele barulho que ele faz, ou mexe em objetos, mexe na luz. Então, a pessoa que consegue ver vai perceber, né, que é ele que está fazendo esses movimentos, o espírito que está fazendo esse movimento, ou até mesmo uma pessoa que tem a clareaudiência, né, consegue escutar o espírito falando, então consegue se comunicar, conversar. Então, e assim, nem todas as presenças espirituais são negativas, né? Às vezes podem ser nossos anjos, nossos entes queridos que querem se comunicar com a gente, algo nesse sentido. Então a gente não pode generalizar que todas essas presenças sempre serão negativas. Então é preciso ter assim uma percepção, né, do que está acontecendo, com que frequência há essa presença. Pronto. E tudo para entender o que essa presença quer e como pode ser ajudada, orientada, e para que não fique ali prejudicando o ambiente. A gente precisa entender que o mundo espiritual existe, porém, o espírito que não está no corpo, não está na matéria, a presença constante dele junto de uma pessoa prejudica a pessoa que está no corpo, né? Vou dar um exemplo, tá? Vai que um espírito fique sempre do meu lado. Estou aqui, Fábio, encarnada, né? E fica um espírito próximo a mim, né? E assim, espírito não sendo o meu anjo, né? Que tem uma instrução para isso, tem a energia já equilibrada para isso. Um outro espírito que desencarnou recentemente e não seguiu o seu caminho e resolveu ficar aqui do meu lado. Essa presença constante do meu lado vai me prejudicar energeticamente, né? Se vocês já estudaram, ouviram um pouco sobre isso, vocês vão ouvir falar que às vezes o sintoma de cansaço, estresse, mudança de humor, calafrios, sensações físicas, tudo isso também pode significar a presença de um espírito. Sim. Adoecimento, a pessoa também pode adoecer, assim, de maneira inesperada. E também, vamos tentar falar um pouquinho, Fábio. Às vezes a gente não é uma doença, é uma doença inexplicável. Do tipo, a gente está deitado, mas não consegue levantar, uma dor no corpo, parece que você tem um peso, parece que o teu corpo tem outro corpo e mais meio dentro de você. Então, assim, não é uma doença que você vai no médico, o médico vai falar, você tem isso. Não. O médico jamais vai saber o que você tem. Aí vai virar aquelas viroses, aquelas coisas que é inexplicável, que o médico não sabe o que você tem, manda ir e voltar. E a gente tenta explicar, mas a gente também não sabe. E às vezes é tão forte, que o espírito, né, quanto mais tempo ele está na casa, mais força ele tem, e mais poder sobre você ele tem. Então você chega a ficar prostrado mesmo, sabe? Não é uma doença de você pegar um resfriado. Não, é uma doença de você prostrar. É uma dor assim no corpo, na alma. É uma dor inexplicável. Às vezes, se vocês estão com alguma doença que a medicina tradicional não está explicando, é interessante vocês procurarem um tratamento espiritual. Exato. E aí você falou dos calafrios, né?
Os calafrios, muita gente acha que é sentir frio. Não, não é. Os calafrios que a gente fala, sabe quando a gente tá... Acho que aconteceu com muitas pessoas que estão aqui. A gente está na... Vai, vamos lá. A gente está na casa de alguém e a gente sente um arrepio que vem dos pés à cabeça, parece que a cabeça faz assim, sabe, arrepia, fica tudo arrepiadinho. Então, é nesse sentido, arrepia tudo. Você vai para um lado da casa, você sente um peso. Não é um arrepio de, me arrepiei por causa de um ventinho que passou. Também é um arrepio diferente, né? Então, a gente consegue ver isso. E eu vou dar um exemplo, você estava falando, né, de ouvir sussurros, o nome de alguém te chamando. Vocês já passaram por isso de vocês, quem quiser aí comentar, assim, né? O que acontece? Você tá assim e você escuta alguém te chamar, aí você olha e fala, você me chamou? Aí a pessoa, não chamei. O que acontece? Eles tentam se comunicar com a gente, né? E a gente escuta o nome. Então, evitem responder se vocês não têm nome, não tem pessoas. Chamou pelo nome? Olha, vê. Se alguém te chamou, você responde. Se não chamou, não responde. Isso daí é uma coisa muito séria. Porque você vai, ao responder, você vai fazer um contato bem presente com o espírito. O Tiago estava falando que ele tem todo o tempo isso, né? De sentir isso, dos arrepios, as coisas. Geralmente quem tem dom mais apurado para ver, sentir, sente muito forte. Então, você sente isso porque é uma coisa bem forte mesmo, tá? É bom você aprender um pouco sobre o assunto Sim. para você aprender a lidar com essas situações para não se prejudicar no seu dia a dia, né? Exato. Não e coisas básicas que é importante a gente saber. E, assim, procedimentos que quando a gente tem uma certa sensibilidade, de tempo em tempo a gente precisa fazer algumas energizações, algumas limpezas, então com coisas que a gente consegue fazer em casa mesmo. Então é importante, assim, se você percebe que você tem essa sensibilidade, procura se informar em relação a isso, como para você não se prejudicar, sabe? Exato. Bem, então vamos falar sobre os sinais dentro de casa, Ju? Vamos. Gente, boa noite para quem cumprimentou a gente aqui. Sejam bem-vindos. Boa noite. Vamos lá, então. Mudança de temperatura drástica. Se você está num ambiente da casa e você percebe que de uma hora para outra ou fica muito quente ou fica muito frio, isso pode ser um sinal. Objetos movidos sem explicação. Tipo, não foi ninguém que mexeu e o objeto mudou de lugar, sumiu. Geralmente some de lugar, Fábio. Geralmente você coloca um negócio num lugar, ele vai aparecer em outro. Ou porta se abrindo, né? Então, estou dando um exemplo para muita gente. Às vezes, quando os espíritos estão com muita força, eles conseguem abrir até o armário e tacar as coisas que estão lá de dentro. Mas aí o espírito tem que estar com muita raiva. Então, e o espírito tem que estar com muito ódio. E aí já são espíritos mais trevosos, né? Que estão precisando de luz, tá? Só quis enfatizar isso. Uhum. De derrubar as coisas para fora, assim. Isso. Acontece, né? Acontece. Sons inexplicáveis. Então, barulhos que você não consegue identificar do que foi, de onde que foi ou quem que foi. Sensações físicas estranhas, então isso que a gente estava falando sobre arrepios sem um motivo aparente, ou uma sensação de frio em certas partes do corpo, calafrios ou sensação de peso. Sim. Né? Você começa a se sentir apertado, desconfortável. Ouvir sussurros ou o nome ser chamado sem explicação, que é o que a Ju já falou também. Isso. Não respondam de jeito nenhum. Ju, continua aí. Ver sombras ou flashes de luz, sabe? Pelos cantos. Sabe quando você olha de lado e você fala assim, passou alguém aí, você olha de novo e sumiu? Porque é tão rápido que a gente, no olhar da lateral, a gente vê, tá? Animais agitados de forma incomum.
Os animais, gato, cachorro, eles vêm, eles têm uma evidência muito grande. Então, como a gente já falou em outras lives, todo animal, ele protege a nossa casa. O, o animal que mais protege é o gato. O gato, ele transmuta a nossa energia da nossa casa. Ele tá dentro da nossa casa e, assim, ele, ele transmuta totalmente essa energia, ele tira tudo que é de ruim e cachorro e gato, eles vêm. Vocês podem ver que às vezes o cachorro ou o gatinho tá olhando para um ladinho assim, sabe? Vocês não estão vendo e eles estão latindo, estão miando. Pode ter certeza que eles estão vendo alguma coisa, tá? A luz, a luz que começa a acender e apagar, estava muito bem. A luz de repente começa a piscar do nada. São meios que eles conseguem se comunicar com a gente. Quem já teve assim, aparelhos eletrônicos que começaram a falhar, por exemplo, o rádio, que você está ouvindo a musiquinha, fica... Aí começa a dar uma falhadinha, se eu um sonzinho lá na frente, eles fazem a interferência, porque eles mexem com a onda. Como o som mexe com ondas, o espírito também mexe com ondas, né? Então é mais fácil para eles. Pode. Na TV também. Aí que é mais. Aparelhos eletrônicos falharem sem motivo aparente, né? Como eu falei. Mudança súbita de humor. A gente está muito bem em casa, está cantando, tá não sei o que, e daqui a pouco a gente emburrece e fica, nossa, que dia ruim, que saco, que isso, que aquilo. Com certeza é algum espírito que ele tá vendo a tua vibe, tua energia boa, o que ele faz? Cai, tá? É muito normal. Sensação de estar sendo observado. Acho que todo mundo aqui já teve essa paranoia de, caraca, tô sentindo que tem alguém me olhando, tá me olhando, aí você olha para um lado, olha para o outro e não vê ninguém. Eles se fazem sentir presente, tá? É triste, mas eles se fazem sentir presença. Uma pressão na cabeça ou no peito, sem causa física, é como, sabe, se tivesse um elefante em cima de você. Também é outra sensação. Vai, Fábio, pode continuar. Sonhos muito vívidos com entes queridos falecidos. Aquele sonho, nossa, que parece que foi muito real, parece que eu estava lá mesmo com a pessoa. Né? E aí pode ser esse ente querido que está aí dentro da sua casa. Com certeza. Infiltrações e mofos que precisam ser, claro, averiguadas, né? Mas às vezes pode também ser um sinal da presença desses espíritos por causa da energia deles. Sentir-se constantemente cansado, estressado, desanimado. A gente já falou sobre isso também. Sim. Desenvolver novos vícios. Então, se vocês observarem alguém da casa, né, entrando em vícios, e não teria muita explicação, sabe, ou motivo para aquela pessoa estar fazendo isso, pode ser uma influência de um espírito, né, que está aí na casa. Sentir-se isolado e com vontade de se afastar dos amigos e dos familiares. Ataques de raiva ou crise de choro. Né? Então, assim, quando que a pessoa mora sozinha, vai depender dela compartilhar isso com alguém. Mas agora, quando a gente mora com outras pessoas, um pode observar o outro, né? E perceber que tem alguma coisa errada. Outra coisa que a gente percebe muito, eu vou dar uma... Nessa daí eu vou falar, Fábio, depois você continua. Sabe quando você sente o cheiro? Às vezes a gente fala assim, nossa, eu acho que eu pisei no cocô de cachorro. Nossa, tá um cheiro de fezes, de urina, um cheiro de fossa, um cheiro ruim. Com certeza é alguma coisa espiritual. E de baixa vibração. Por quê? Porque eles ficam em lugares fétidos. E isso é uma explicação deles virem. E quando chegam perto da gente, com certeza é algum espírito tentando se aproximar da gente. Então, se você sentir um cheiro e você falou... Quer ver uma coisa muito legal? É assim, às vezes a Fábio fala, Ju, eu tô sentindo um cheiro tão ruim. Aí cheira aqui. Aí eu vou lá, põe o meu cheirador para fazer o cheiro, né? Eu falo, Fábio, não tá. Ou Fábio, tá perto de você.
Aí a gente sabe se tem alguma coisa. Não necessariamente, quando você está sentindo o cheiro na tua casa, é na tua casa. Pode ser com você também, né, Fábio? Por exemplo, alguém está com inveja de você só de pensar, de te emanar ou fazer algum trabalho, você começa a sentir esses cheiros mais fortes. E aí, você sente. Então, tomem cuidado quando vocês sentem cheiro e mais ninguém sente. Porque é algo pessoal com você. Bem pessoal, né? Então pode sim ser cheiro de fezes, cheiro de urina, cheiro de flores, cheiro de algo queimado. E aí você vai procurar e não tem nada, né? Hoje mesmo aconteceu. Eu estava atendendo, saí da sala do atendimento e disse, fui lá, Ju, eu preciso perguntar, mas assim, alguém acabou de usar o banheiro? Não, não. Eu disse, mas tá no cheiro de fezes, né? E aí ela falou, é do teu atendimento, então. E E aí eu era, né? voltei e continuei fazendo, mas era. E aí ficou mais forte ainda conforme eu fui trabalhando até começar a limpar, né? Então, assim, se vocês não acham a explicação para aquele cheiro, então Sim. botem ali nas anotações de vocês, se vocês começarem a perceber mais de um, tá? Então a gente está dando vários exemplos para Sim, quê? para você. Vocês perceberem se foi esse, foi aquele outro, para não também a gente ficar encanado com qualquer coisinha que aparecer achar que é, né? Então Exatamente. não é isso. Então, Outra, vai lá, outra, Ju. outra coisa que a gente vai perceber, tá? São cheiros inexplicáveis, como cheiro de flores ou algo queimando. Quando é cheiro de flores, geralmente é algum parente que já se foi e ele tá te visitando. Quando é um cheiro queimado, aí também não é uma coisa boa, tá? Ó, o Thiago comentou que sente esses cheiros direto. Sério, Ti? Então, é alguma coisa sendo feita para Cuidado. você. Pode ter certeza. Ti, você sabe muito bem que o pessoal não vai muito com você, né? Então, eu acredito sim que você deve sentir muito esse cheiro, porque tem muita inveja com você, né? Muitos ataques na Muito. direção dele. Tem, nele tem. E Tem é muita bom inveja. sentir o cheiro, Thiago, por quê? Porque aí você já percebe que estão emanando algo negativo para você. E aí você já tem que ter uma postura, né? Exatamente. Começa a cortar. Tipo, opa, o que eu faço quando acontece isso, sabe? A O que eu gente vai preciso ensinar fazer? já já. Preciso fazer um banho, preciso fazer uma oração, preciso criar um escudo protetor, sabe? Sim. Então, eu Tem diria assim, jeitos, eu né? diria assim, é melhor você sentir os cheiros, ver e escutar, porque aí tu já tem condições de se defender muito mais rápido do que uma pessoa que é tipo assim, tá cega ali no meio, Sim. né? Então, a Outra pessoa coisa. que não sente cheiro, que não escuta e não vê, as influências estão ali ao seu redor, mas a pessoa Não não cuida. vê. Não cuida. Tem que cuidar. Mas a Outra coisa que. percepção, né, que os sentimentos também podem dizer muitas coisas. Com É o que você certeza. vai falar, né, Ju? Exatamente. Quer ver outra coisa que você vai perceber? Quando você está num lugar e de repente você fala assim, nossa, eu quero ir embora. Eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora. E dá aquele negócio de você querer ir embora. E você tem que ir embora. Não é que, sabe? Por quê? O espírito que está lá, ou ele está te mandando embora, ou a presença daquele espírito tão negativo, que não está na tua vibração, que a gente já aprendeu sobre vibração aqui também, e ele te manda embora, tá? Outra coisa, essa eu posso falar que essa eu sinto, então eu sei o que eu tô falando bem assim. Quando você tá na tua casa e você tem uma inquietação de dentro de casa, do tipo, nossa, não deveria estar aqui, não me sinto bem aqui, eu quero ir embora. Então assim, essa eu posso falar com prioridade. É como se a tua energia falasse, vai embora, você não tá, aqui não é teu lugar. E ouçam isso. É difícil a gente ouvir, mas ouçam, né? Que mais? Esses sentimentos, né? Exato. Que a gente estava falando, que vai também, que conta muito. E muitas vezes a gente ignora, né? Faz pouco caso, dá pouco valor para o nosso sentimento. Exatamente. Mas aí, Fábio, eu vou fazer uma pergunta para você. Como confirmar se há uma presença espiritual? Então,
Uma maneira que vocês podem fazer é pedir um sinal claro e observar se ele acontece. Mas como, Fábio? É isso que eu ia te pedir. Exemplo. Eu vou dar um exemplo que agora me lembrei, que não é da presença de espíritos, mas eu instruí um paciente, eu disse assim, olha, você está bem acompanhado, você tem anjos e mentores a partir de agora, né? Para começar a te ensinar sobre os seus dons. Eu falei, e se você quiser saber se realmente você está com mentores, eu disse, peça o sinal. Peça, tipo, uma pena, que uma pena apareça no seu caminho. E ele pediu. E ele disse assim, Fábio, apareceu uma pena num lugar que, assim, ó, não tinha como ter uma pena naquele lugar. Aí... A resposta. Ele ficou assim, que é do tipo, como assim? E foi, assim, coisa muito rápida depois que ele pediu, não sei em quanto, foi no mesmo dia. No mesmo dia, mas a questão, assim, de horas, ele já recebeu a resposta e ele disse, eu fiquei embasbacado. A gente e tem muitas respostas, vezes a gente né? não... E ele não queria acreditar. Ele me contando, ele disse assim, eu não pude acreditar. Então, normal também a gente não querer, parece que não querer aceitar a resposta, tá? Sim. Mas assim, então peça um sinal claro, como esse exemplo que eu acabei de dar. Assim, se há a presença de um espírito na minha casa, um espírito negativo que está me prejudicando, por favor, mostre-me, coloque uma pena no meu caminho. Legal, gostei dessa. Coloque uma... O que mais poderia ser? Um fio? Um som. Uma luz, um sol mais forte. Coisas que a mãe natureza também ajudam, né? Um som, um vento. Até um vento, né, Fábio? Um vento acho legal. É que... Não, um vento, a gente vai sentir a diferença. Sim. É que assim, o vento pode acontecer e acontece o tempo todo. Agora, um objeto aparecer na tua frente, ele dá um pouquinho mais de propriedade. Mas assim, isso muda de pessoa para pessoa. Para Ju, ou uma palavra que alguém chegue em você e fale, olha, faz a palavra sair da boca de alguém. Com certeza vai sair essa palavra, né? Isso. Outra então, coisa, vocês podem pedir um sinal. Outra coisa que a gente pode também ver, né, Fábio? É a gente prestar atenção em coincidências. Pessoal, não existe coincidência. É fato. Então, assim, aconteceu repetidamente várias coisas, não é coincidência. É fato. Ou seja, dá um exemplo aí, Fábio. Eu não estou conseguindo pensar num exemplo. A mesma coisa é dita por várias pessoas. Exato, boa. Já aconteceu comigo, de eu ouvir de uma pessoa um determinado assunto, uma frase, um dizer, um ensinamento. No outro dia eu ouvi de novo a mesma coisa com outra pessoa. E no outro dia de novo a mesma coisa com outra pessoa. Então assim, a gente percebe, poxa, isso de novo, né? Então pode ser isso, pode ser a mesma frase, o mesmo dizer, o mesmo olhar, a mesma chamada de atenção, mais de uma vez, né? Esse tipo de situação. Então você percebe algo que está se repetindo e você percebe. Assim, outra coisa também, né, Fábio, são esses sinais que acontecem em padrão, bem específico. A mesma hora, o mesmo lugar, a mesma sensação de cheiro, a mesma cor. São padrões. E eles se repetem várias e várias vezes. Pode ser assim, ó, um barulho todo dia na mesma hora. Né? Sim. Então, esse tipo de situação eu vou dar um exemplo. Ontem, eu e a Fábio estávamos atendendo um paciente, né? E a Fábio, ela estava na sala dela, eu estava aqui, né, na minha sala, atendendo. E estava um som incomodativo. Eu estava ouvindo um barulho assim, ó. Como se alguém estivesse batendo. E a Fábio estava incomodada porque ela estava ouvindo uma voz feminina retrucar o nosso atendimento, né, Fábio?
Conforme a gente falava, tipo, a voz dizia assim, é isso aí, é verdade, é mesmo. E Eu eu, pensei assim, que inconveniente, né? Ter uma pessoa do lado ouvindo o atendimento e ainda dando opinião. e eu falando pra Fábio, eu não falei pra Fábio, eu tava falando, e eu não podia falar, porque a gente estava em atendimento, né? Aí eu falei assim, então, na casa tem alguma coisa, não tem você vai mudar da casa, porque não tem alguma coisa na casa, porque eu sou vidente, né? Eu vejo, aí eu tava vendo pela câmera que tinha uma pessoa, uma senhora, tipo, falando assim, expulsando a pessoa. E a Fábio falando dessa senhora, falando dessa senhora, falando dessa senhora, e ela não falou. Aí, beleza. Aí, no final, a gente fez o atendimento, terminou o atendimento e tal. Aí, eu falei pra ela falou, você tem uma música, né, Ju, no teu fundo? Eu falei, não tenho. Não, tem alguém tocando um piano. Eu falei, não, eu tô sozinha no quarto. Só que, A do meu cliente lado, que perguntou, né? isso, do meu lado, a gente trabalha com espíritos de luz, né? Com anjos, com arcanjos. E são espíritos de luz. Então, do meu lado, ela estava ouvindo música. E do lado dela, tinha tormentação. Tanto que, quando eu saí do atendimento, eu saí muito pesada. Mas tudo bem. O que acontece? Terminamos. Aí a Fábio vira para mim e fala assim, Ju, você acredita que a mãe dela estava do lado? Eu falei, não estava. Estava? Não estava. Ela estava falando, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, Fábio, era espiritual, você estava ouvindo. Ela, não. Falei, sim. E a gente ficou nessa debate, não estava, não estava. Aí hoje ela perguntou, né, se a mãe dela estava no local, não foi, Fábio? E a Foi. resposta foi, não Eu tive estava. que perguntar, porque eu jurei que a sensação era que fosse a mãe dela que estava ali do E lado, não era. sabe? Então vocês viram como o espírito maligno se faz presente? A gente estava em atendimento e ela queria que a gente falasse para a pessoa sair da casa e ela queria que nós não incomodássemos ela. Então, ela se fez presente no nosso atendimento, né? Então, E é o muito... Pode espírito falar. negativo, conforme ele vai permanecendo no lugar, e esse não é o lugar mais para ele estar, né? Porque já desencarnou. E Sim, conforme aquilo que ele alimenta de sentimentos, né, negativos ou positivos, ele vai se deformando. é. Então, Eu vi ela uma ainda, senhora bem deformada. então ela vai já ficando curvada, as mãos vão ficando curvadas, a expressão muito assim, já vai ficando Deformada. tipo, Parece não, eles vão se transformando num bicho, sabe? Muito já começa a pesado. lembrar algo mais Pesadão. maquiavélico, assim. Isso, Então, tudo isso é por causa do tempo que esse espírito vai ficando ali, os sentimentos que ele vai alimentando, né? O quanto exato. que ela se sente incomodada e ela odeia que as pessoas estejam ali. Tem espíritos que não pensam que morreram. Eles acham E que estão assim, vivos. E é, eles ficam no lugar e eles acham que aqueles ali são os invasores e os intrusos. Eles são os donos da casa e aqueles ali são os intrusos e que e, eles querem expulsar. exatamente. E assim, sabe, é, é, é muito forte, né? A Fábio sentiu ontem. E às vezes, a gente, eu e a Fábio, a gente trava uma briga com eles, né? É assim, é briga de energia, né? E é complicado. Eles são pesados, eles são cansativos. Mas assim, quem tem Deus e quem tem a luz do lado, acabou. Eles não têm vez, né? E aí a Teve gente um outro exemplo que a gente viu através de vídeo, só que como a Ju tem a evidência, mesmo pelo vídeo ela conseguiu ver. Então eles estavam perdão. Isso, pesquisando um local. É um pessoal que vai com um aparelhinho que consegue captar a voz dos espíritos e tudo. E realmente tinham espíritos naquele lugar, mais de sim. um. E o homem, tinha um dos homens que estava nesse lugar. O lugar era uma fábrica, tipo um Matador abatedor de de... frango. Isso, um batedor de Um frango. abatedor de frango já completamente abandonado. Nada mais funcionava. Tipo assim, já em Já tinha ruínas. já Sabe estava quando tá em ruínas? sucateado.
Isso. Então já Sucateado, porque tá. sabe quando alguém entra lá e rouba tudo que. Assim, Isso. o que a empresa não levou, eles levaram. Fio, azulejo, porta, janela. Tava sucateado o lugar. Para vocês terem ideia. Isso. E tinham espíritos lá. Tinha um espírito de um senhor que ele dizia que ele não estava morto e que ele estava trabalhando lá. Exato. Quando ele era vivo, ele trabalhava lá. Só que ele desencarnou. E ele continuou frequentando o lugar, Ele ia trabalhando para o lá. trabalho, No ia para eterno casa. looping, no eterno looping, lá, sabe? E ainda não gostava de ser incomodado por outros espíritos. E ele não aceitava que estava morto, né? E aquele lugar tinha várias manifestações paranormais. Tinha num batente de porta, formou uma gota de gelo. Sim, Gente, eles mas estavam assim, a gente vai falar, eles filmando. estavam, tipo, era uma câmera frigorífica que eles tinham, que não tinha porta, não tinha fio, não tinha nem mais o metal da câmara, não tinha. E a gente estava vendo, aí eles estavam conversando, ele mostrando o local, e daqui a pouco ele fala, peraí, isso aqui é um gelo? Não tinha como ser um gelo, gente, porque não tinha fiação, não tinha nada. E formou um gelo, né, Fábio? Então, isso, ó, são fenômenos paranormais. Num dia Exatamente. quente, um ambiente completamente exposto, não tinha da onde formar uma gota de gelo lá em cima numa porta, sabe? Então, isso é um Exatamente. fenômeno que a gente considera paranormal, mas é uma manifestação do mundo espiritual. E aí, de Exato. que espírito é essa manifestação? O que está acontecendo, sabe? E isso pode ser dentro das nossas casas. Ali era um lugar abandonado, então não tem pessoas vivas que estão nesse lugar. Porém, às vezes pode ser uma manifestação desse tipo acontecendo dentro das nossas casas, né? Sim, E acontece, gente. A gente tem atendimentos que a gente vê que tem espíritos dentro das casas. tem. E eles se acham os donos, não querem sair. E para eles, os vivos é que estão incomodando e que tem que sair. E aí eles perturbam mesmo, né? Porque esse é o conceito deles. Eu é que estou aqui, esses aí, os vivos, no caso, é os que estão perturbando eles. Então, tudo isso tem que ser conduzido de uma maneira, assim, para um profissional, uma pessoa que tem condições de fazer encaminhamento, que está acompanhado por egrégor espiritual, porque são serviços bem mais pesados, exigem muito mais energia, né? Então, assim, se vocês perceberem que tem coisas diferentes assim acontecendo na casa de vocês, a gente orienta. Agora a gente vai falar sobre o que fazer quando vocês sentem essa presença. Mas a gente E depois, se orienta vocês sempre estarem em comunhão com o anjo da guarda de vocês e com Deus. Sabe, eu falo muito assim, ó, por que eu vou falar? Eu não, aqui a gente não fala de religião, mas por que eu vou falar com alguém se eu posso, um intermediário, se eu posso falar com o meu pai direto? Então fala com Deus direto, do tipo, Deus, me protege. Faz uma conversa com Deus, uma oração é uma conversa. Ó, papai do céu, Deus, meu pai, como vocês quiserem, olha por mim, me protege, guarda meu lar, guarda minha família, me guarda. É pedidos, sabe? Coisa simples. Vocês não precisam se estapear. Não, não precisa. Porque assim, é algo maravilhoso, gente. É muito bom mesmo. A gente está em comunhão com Deus. Porque quando você está em comunhão com Deus, esses seres vão estar mais difíceis de estar perto da gente, sabe? Né, Fábio? sim, porque muda o teu estado vibracional e isso já conta muito. E Exato. muitas vezes, não vou generalizar, né? Mas vou dar um exemplo. As pessoas estão correndo na sua vida e a gente tem muitas áreas na nossa vida, né? A gente tem a família, tem a casa, tem o trabalho, aí tem o companheiro, o marido ou esposa, tem filhos, tem pai e mãe, tem irmãos, tem os amigos, estudo, né? Então, assim, a Sim. gente tem várias áreas da nossa vida que a gente tá sempre aí precisando cuidar e equilibrar. Às vezes, para dar conta de todas essas áreas,
a gente pode escolher, tipo, agora eu vou dar mais atenção a tal coisa na minha vida. E às vezes vai ficar uma mais fraca, né? Mas você é consciente de que sim, existe aquela área na sua vida. E dentre todas elas, existe uma área que se chama espiritualidade. Sim. Então, quantas vezes a gente não está nutrindo essa área, né? Eu não estou conectada. E aí a gente pode considerar a religião? Pode. Se é através da religião que você vai se conectar ao seu espírito, às forças maiores, ao seu anjo, a Deus, a Maria, aquilo que você acredita, que você tem fé, e às vezes fé é o que também está nos faltando, a gente fica muito vulnerável. Quando essa área da nossa vida estiver enfraquecida, a gente fica vulnerável. Demais. Então, é importante, sim, isso que a Ju falou, a gente, de alguma maneira, nos conectarmos a Deus, fazer essa presença na nossa vida, ter essa presença na nossa vida, né? Fazer orações, ter encontros com Ele, né? Ter conversas íntimas com Deus. E às vezes isso nos falta. A gente está correndo atrás de um monte de coisa e esquece dessa parte. Com certeza. Então, o que mais fazer, Ju, para quando sentir essas presenças? Primeira coisa é não ter medo, que é muito difícil. Então, a gente não pode ter medo e não demonstrar esse medo, né? O espírito de luz não querem te assustar, só os que têm baixa vibração. Então, o que você tem que fazer? Elevar sua vibração com oração, músicas e incenso, perfumes. O lado negativo não gosta de coisas bonitas, coisas cheirosas, o lado negativo, tá? Então, se você faz uma oração, coloca músicas boas, não vai colocar um funk, né? Coloca uma música mais espiritualizada, uma música gostosa. Você pode colocar uma música de um rock, alguma coisa, mas veja a letra, né? Então, dá para colocar... também procurar as músicas de frequência. Entrando no YouTube, no Spotify, no Deezer, lá, todos esses aplicativos, procurem assim, ó, músicas de frequência 500 Hz, por exemplo, que já é uma frequência boa, que é do amor, né? Amor com 500, né? 550 é alegria, né, Ju? Sim. Então, assim, essas frequências, existem músicas produzidas nessa frequência. Então, se vocês colocarem e vocês, tipo, não gostar, se sentir incomodado, saibam que vocês não estão nessa frequência. Então, sim, Com ela certeza. pode soar desagradável, mas eu diria, insista um pouquinho. Insista um pouquinho para melhorar a tua frequência e da casa. Exato. Então, são músicas frequenciais. E a música clássica também, ela é uma música de alta frequência. Aí vai dizer, geralmente ajuda. Coisa de velho. Mas ela é uma música de alta frequência. A música mexe nas nossas moléculas. Tá? Exato. Esse tema nós podíamos trazer, Ju. Sim. Tem uma um boa. estudo lá do Imamoto Onamoto. Tem um estudo no japonês que ele fez. Botou as músicas, ou falou palavras para a água e congelou e fez fotos. Coisa mais linda, tu tem que ver. Nós vamos fazer essa live. Vamos ver isso. Aí, assim, pra gente entender o quanto que a frequência, sim, afeta o nosso corpo. Mas assim, música é uma boa pedida. Uma boa pedida. Outra coisa, peça a proteção do seu anjo, seu mentor espiritual e de Deus, foi o que eu falei. Sempre estando em vibração com o nosso mentor e com o Papai do Céu. Se a presença for muito desconfortável, peça educadamente para ele sair, para que ele se afaste. Se você falar assim, olha, tá muito forte sua presença, não tá legal, dá para você se retirar. Eu estou na presença de Deus e pela força, orando, tá? E pela presença de Deus eu peço que você se retire. Quando você fala no nome de Deus, tudo flui. E flui mesmo, tá, gente? Incensos também vocês podem acender. Sim. Uma coisa, o cheirinho de lavanda, espíritos de baixa vibração não gostam. O próprio incenso
também ele pode ser irritante para algumas pessoas e também às vezes isso pode ser questão frequencial, não vou generalizar, né? Então, mas o cheirinho de lavanda, então assim, você pode ter ao comprar o spray de lavanda, tem produtos de limpeza com um cheirinho de lavanda, tem o próprio alfazema, né, que a gente consegue comprar, aquele perfuminho para borrifar. O que vocês encontrarem com essência de lavanda também vai ser benéfico. Com certeza. E é isso, meninos e meninas que estão aqui, né? A gente deu algo para vocês entenderem por quê. Porque a gente, essa semana, de terça para cá, a gente teve muito cliente com esses problemas, né? E a gente viu que muita gente não sabe se cuidar. Então, a gente achou, por que não, né? Vamos ensinar eles a se cuidarem na casa. A gente está ensinando eles a se cuidarem no corpo, vamos ensinar na casa. E assim, se cuidem. O inimigo tá por aí, os espíritos de baixa frequência estão por aí, tá? E não há nada mais que justo que a gente se cuide, né? Eu acho que não. Minha mãe falava que caldo de canja e oração não faz mal para ninguém, né? Então, pessoal, vamos respirar fundo. Se conectam agora às palavras dessa oração, que é uma oração para a bênção no lar. Deus Pai de misericórdia, Criador de todas as coisas, invocamos o Teu Espírito Santo sobre este lar e seus moradores. Assim como visitastes e abençoastes a casa de Abraão, de Isaque e de Jacó, visita-nos e guarda-nos na Tua luz. Guarda essas paredes de todos os perigos, do incêndio, da inundação, do raio, dos assaltos, de todo e qualquer mal. Venham teus anjos portadores de paz. Suplicamos também a proteção e a saúde para todos os que aqui habitam. Afasta-os da divisão e da falta de fé. Abençoa e guarde este lar e todos os que o visitam. Por Cristo Jesus. Amém. Amém. Oração bonita. Linda, né? A oração é bonita, né? É feita com amor. Vamos postar ela. Vamos. A gente Gostei. posta ela, aí vocês curtem, comentam e compartilham, tá? E vamos ficando por aqui hoje. Sim. Obrigada a todos vocês por estarem com a gente. Hoje tá meio... É que assim, a internet é complicada, né? Então, às vezes cai em algum lugar, cai em outros. Mas a gente tá aqui... Estabilidade do sinal. Deve ser. Então, assim, de terça e quinta estaremos aqui neste mesmo horário, nesse mesmo lugarzinho, dando sempre uma palavra de amor, paz e ensinamentos. Com muito amor, com muito carinho. Um beijo, fiquem com Deus e protejam seus lares. Então, se você gostou, comenta, compartilha. Manda para alguém que você sabe que também possa gostar desse assunto e desse tema, que você acha que está precisando dessa informação, porque compartilhar informação também é levar luz e amor para as pessoas. Sim, com certeza. Ok? Gratidão e a gente se vê na terça-feira. Um beijo no coração. A gente também aceita sugestões de temas. Daqui a pouco, se vocês têm algum tema que vocês querem que a gente aborde aqui nas lives, basta nos escrever aqui no direct, tanto para mim quanto para a Ju. Estamos tá bom? aqui sempre. Beijão. Tchau. Fica com Deus. Tchau. Tchau.